Olá, eu estava aguardando você para começar uma história. Um sonho acordado, um delírio. Um passeio por terras onde nem as regras da natureza, tampouco as do homem são respeitadas. Talvez por vezes você se sinta desconfortável. Talvez fique sem explicações. Mas esse é o preço da minha companhia. Bem-vindo ao Tresvario. Episódio Artigo 150. O artigo 150 do Código Penal diz: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena: detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Aquele canto da cidade ficava entre 2 braços da represa, como uma pequena península. Tinha algumas casas grandes e 1 ou 2 clubes de campo. As estradas de terra cercadas por árvores que encontravam suas folhagens acima do caminho, quase formando um túnel. Em dias de sol era um lugar maravilhoso. Em dias de chuva, um pesadelo. Péssimo para dirigir e pior ainda para qualquer transeunte. Esse raramente era visto naquelas ruazinhas. Durante a noite era um tanto assustador. Havia muito barulho, principalmente de insetos, e galhos de árvore estalando. Não que durante o dia não houvesse, mas à noite os barulhos eram bem mais perceptíveis. Em dias de vento parecia haver uma batalha entre as grandes árvores. No meio desses sons se ouvia de tudo, desde grilo a, supostamente, vozes. Havia em um dos sítios uma espécie de mansão. Todos que a conheciam por ali percebiam se tratar de um local reservado a eventos chiques, pois todos os sábados à noite recebia uma caravana de carros caros. Os visitantes começavam a ir embora já na madrugada do domingo. Qualquer carro popular indo naquela direção pela estrada poderia se apostar sem medo de perder, que não entraria ali. O muro era alto, devia chegar próximo aos 3 metros e a propriedade era enorme, podendo receber aquela centena de carros todos num grande pátio forrado por britas. Assim que o visitante entrava, dava para ver de fora. Haviam alguns homens vestindo ternos, recepcionando e auxiliando no desembarque, enquanto manobristas levavam os carros para o pátio. Não era recomendado ficar ali na entrada em dias de evento. Se ficasse parado pelas imediações, seguranças de terno e ponto auricular se aproximavam conversando entre si e ficavam vigiando, em nítida coação. Conta-se que uma vez uma dupla insistiu em ficar, mesmo com seguranças fazendo pressão, até perderem a paciência e se aproximarem perguntando o que a dupla desejava, já que não havia nada além de mato no entorno. Segundo os seguranças, seriam tratados como elementos suspeitos e chamados à delegacia para a interrogação, pois os clientes da casa estavam preocupados com aquela presença estranha. A dupla percebeu que a situação ficou bem desfavorável. Um lugar cheio de gente rica e poderosa, assustada com a sua presença, é algo bem desconfortável. Por vezes, alguns moleques mais audaciosos se aproximavam pela mata, mas a entrada ficava em uma bifurcação. O ângulo de visão para o interior era bem limitado. Na lateral que dava para a represa, havia um pequeno cais e um portão. O resto era todo alambrado. Logo após a grade, vinha um barranco íngreme, cortado por uma escada estreita em zigue-zague. Do nível d'água em um barco não se via nada além da fachada do barranco. Todo o perímetro da mansão, inclusive esse alambrado,
era protegido por concertina acima do muro, e alguns centímetros mais alto, pendendo para o lado de dentro, uma cerca elétrica. Parecia uma propriedade militar. Toda essa restrição à propriedade fomentava as mais absurdas lendas e teorias da conspiração. Para aguçar ainda mais a imaginação do povo que observava o desfile de carrões, ainda na área residencial que ficava no caminho, se via os mesmos carros repetidamente, denotando que não eram eventos esporádicos, como aniversários ou casamentos. Embora enxergar os ocupantes fosse raro, quando possível, não se via crianças nos carros. Arthur, que ganhou esse nome porque o pai gostava das lendas arturianas, acabou com o apelido de Tuca. Agora, com seus 12 anos, era um garoto aventureiro e audacioso que morava na área residencial, um pouco antes da entrada para essa região mais bucólica. Ele vivia pensando em um jeito de entrar nas dependências da mansão, nem que fosse para dar uma olhadinha nas festas e tirar umas fotos com o velho celular que seu pai lhe dera. Não só Tuca. Havia também uma garotada na mesma faixa de idade que o acompanhava. Com certeza ele era o mais atrevido e influenciava o resto da garotada. Um líder nato. Garotos menores queriam ser o Tuca. Ele também mentia demais. Não era por mal, tinha uma imaginação incrível e mal aproveitada. Entre suas bravatas, dizia que teve o corpo fechado em um trabalho feito pela madrinha, que costurou algo por dentro da pele do seu peito, e que esse tipo de trabalho não deixava cicatrizes. Não podia falar dos detalhes do ritual, pois desfaria o trabalho. Dizia também que havia sido abduzido uma vez e que, se não fosse o trabalho da madrinha, talvez ele não estivesse mais ali entre eles. A garotada ria, mas achava suas invencionices divertidas. Ele sabia contar uma história. Entrar na mansão em dia de evento e tirar ao menos uma foto era o grande desafio que Tuca não tirava da cabeça. Ele vivia rondando o local durante o dia com seus amigos em bicicleta. Sabia que as câmeras os pegavam. Então paravam distante, fingindo tomar água. Todos queriam andar com ele, mas quando saía para vigiar a mansão, só levava os dois amigos mais próximos, Jefferson e William, que sabiam disfarçar e guardar segredo. Na cabeça de Tuca era a sua equipe de elite. Já havia passado um ano que ele pensava em um jeito de entrar e espionar a tal festa, ou cerimônia, seja lá o que ocorria no casarão. Tinha enfiado a ideia na cabeça no verão anterior, durante as férias de escola, e já estavam novamente de férias, o que lhe dava conta que se passara um ano. Já havia tentado por água com o velho bote inflável, o Totó. Por mais de uma centena de vezes durante aquele ano, ficaram reunidos, largados nas calçadas, falando sobre a mansão. Em uma dessas reuniões, Tuca brincava com um escaravelho que andava sobre sua mão, enquanto ele virava para observar o animal. Ele não gostava de fazer mal nem a uma formiga. Se tivesse um drone, pelo menos, disse Tuca, que andava apaixonado por drones. William olhou para ele, certificando-se se estava falando sério, e disse: "Oxi, você vai entrar lá voando num drone, é?" "Drone com câmera, burrão. Nunca viu? Drone filma tudo", respondeu ele, olhando para o alto e deslizando as costas da mão no ar, como um maestro orquestrando. Os amigos riam com esses gestos e Tuca lhes retornava o olhar com um sorriso de satisfação. Decepcionado com a falta de possibilidades, foi para casa e tentou se distrair com algo. Seu negócio era a rua. Não era dado a televisão, videogame ou livros. Entediava-se facilmente. Sossegava mesmo na rua, jogando rebatida
em cima da bicicleta ou ainda remando o velho Totó. "Filho, leva esse lixo para o quintal", pediu a mãe gentilmente. Não era dia de coleta de lixo. Então, quando enchia o cesto da cozinha, eles colocavam em um tambor de plástico no quintal da casa até o dia seguinte. Tinha uma tampa que era rosqueada. Não podia esquecer de fechá-la, pois visitantes habilidosos reviravam o lixo em busca de restos de comida. Eram os saguis, que habitavam um parque não muito longe dali. Ele pensou sobre isso. Lembrou que os saguis percorriam uma boa distância do parque até as casas do bairro, tendo que passar por vários cachorros soltos na rua e outros perigos. Os bichinhos faziam isso através da fiação elétrica. Pensar nisso ativou o cérebro do rapazinho e lhe tirou o sono. No dia seguinte, Tuca ganhou o mundo da rua logo cedo. Montado na sua bicicleta, juntou os dois amigos de costume e foram para a mansão. Não precisavam nem chegar tão perto. Tuca voltou a subir na grande árvore que lhe dava uma melhor visão nos fundos da propriedade, onde, não muito longe do muro, havia um poste na trilha que margeava os fundos. Tuca já havia analisado todo esse cenário antes. O poste, a meia distância do muro, sempre lhe pareceu uma grande possibilidade. A alegria foi olhar para dentro da propriedade e ver algo que não estava lá no ano anterior. Uma árvore. Pelo menos não daquele tamanho. Alguém havia feito a gentileza de plantar uma árvore japonesa que crescia bastante rápido. A árvore da Imperatriz. Seria a Vossa Majestade que permitiria ao reizinho entrar naquela festa de bacana. Passou a arquitetar os planos com os dois amigos, mas teriam que incluir um quarto membro àquela equipe, Edmilson, pois seu irmão mais velho tinha um equipamento de arvorismo, que para eles ainda se chamava apenas subir em árvores. Esse equipamento tinha como finalidade a poda de árvores, que era o negócio do seu irmão. Além desse impasse, Tuca sabia que não conseguiria sair pelo mesmo caminho que entrou. Subir pela mesma corda que desceria, com aquela inclinação, não seria possível. Para baixo todo santo ajuda. Quero ver para sair, dizia ele. Para ele, a saída estava do outro lado da propriedade, pelo alambrado da represa, já que essa parte do terreno era bem mais alta que o nível d'água, próxima à escada que descia até o cais. Ele teria que pular por cima do alambrado e cair na água. A princípio, seria um salto impossível, mas ele já tinha algo em mente. Só precisava certificar-se que funcionaria. Carregaram o Totó para a represa. O barco inflável laranja, todo encardido e arranhado, comportava 2 adultos. Devido aos seus tamanhos, iam os 3 sem problemas. 2 levavam o bote, enquanto o outro levava os remos. Nesse caso não iam de bicicleta, entravam pela margem da represa, mais próxima de suas casas, e iam remando até a mansão. Uma vez na margem, usavam uma bomba tipo Fole para inflar o Totó. Após mais de 1 hora por água, pararam o barco a meia distância do alambrado, aproveitando para comer o lanche que haviam levado. Já era ao meio da tarde e estavam famintos pelo esforço. Tuca então definiu seu plano de escape. Na parte alta do terreno, próximo à represa, havia um pé de ingá. Ficava longe do casarão. Ele laçaria um galho alto e se balançaria, como o Tarzan, passando por cima da cerca elétrica no impulso e mergulhando na represa. Foi ter com Edmilson. Edmilson, tem um plano bacaninha para entrar naquela mansão e preciso de mais um truta, disse ele ao novo candidato. Os olhinhos de Edmilson chegaram a brilhar,
mas hesitou assim que Tuca explicou a parte das ferramentas. Cara, nem. Meu irmão me esfola vivo, respondeu ele. Tuca não insistiu muito, só fez uma cara de menino decepcionado e agradeceu o colega, certo de que mudaria de ideia. A entrada já demonstrava alguma possibilidade de acontecer, e a saída já tinha um plano. Agora seria o momento de arquitetar os detalhes. Não se passou nenhum dia para que Edmilson o procurasse, querendo saber os detalhes do plano, principalmente como convenceriam o irmão a emprestar-lhes as ferramentas. Tuca achou-o muito ingênuo. Vamos pegar e devolver quando ele sair, ele nem vai ficar sabendo. Tuca já havia dado uma boa olhada no ferramental com Edmilson uma vez. Ficava sempre no carro, porém nesse dia o irmão havia viajado para o litoral. Não raro, quando não havia trabalho no sábado, ele pegava a namorada, juntava uns amigos e desciam para a praia. Quando isso ocorria, liberava o espaço na velha Paraty, tirando os equipamentos. Então, trabalhando com essa possibilidade, ele fechou acordo com seu quarto homem, que teve que fazer um juramento de morte caso contasse a alguém. Tiveram que esperar mais 2 semanas. Finalmente, em uma sexta à noite, o irmão de Edmilson descarregou o carro e deixou todo o equipamento de presente na garagem para os garotos. Então, o mais novo só mandou uma mensagem para os amigos. Amanhã o bagulho tá liberado. Bastou isso para mais uma noite mal dormida, agora para os 4. Tuca ansioso, Jefferson e William ansiosos e com receio, e Edmilson, num desespero total. Afinal, era o seu pescoço que estava em maior risco, maior até do que o de Tuca cair do poste. Quanto a isso, não se tinha dúvidas. Na manhã do sábado, reuniram-se os 3 no portão de Edmilson. Dá um tempo aí que minha mãe vai sair. Foi a resposta para a mensagem de Tuca pelo celular. Esperaram cerca de meia hora. Tuca já fazia orações silenciosas para que a mãe do amigo saísse logo. A senhora saiu e viu o trio aquelas horas do sábado, confabulando a meia distância do portão. Ainda bem que o meu está dentro de casa, pensou ela, imaginando que a presença daqueles 3 não tinha relação com o seu filho. Ela mal sumiu na esquina e os 3 invadiram a garagem, a convite do filho, pegando o que precisavam. Era um equipamento razoavelmente pesado. Cordas, cinto de escalar, esporas e, a cereja do bolo, um gancho de 3 pontas, que servia para escalada. No caso do trabalho de poda, era usado para puxar alguns galhos. Mas Tuca daria um novo sentido à vida daquele anzol gigante. Com a ajuda de uma carrocinha, levaram tudo para a beira da represa, em um local mais isolado. Garotos empurrando uma carrocinha de catação não era algo que chamava atenção naquela região. O equipamento à mostra, com certeza, seria algo bem mais suspeito. Tuca nunca havia usado o equipamento. Já se saía muito bem na arte do arvorismo. No máximo, usava apenas um pedaço de corda qualquer, enlaçando nos pés em caso de troncos mais lisos, como coqueiros. Então fez um pequeno treinamento intensivo naquele dia mesmo. Edmilson já havia observado o irmão trabalhando algumas vezes, e não havia muito segredo. Ajudou o amigo a se equipar e ajustar as fivelas para o seu pequeno tamanho, ainda assim ficando um tanto frouxas. Testou o cinto e as esporas em uma árvore. Ah, moleque, isso sim é profissional, exclamou, subindo facilmente pelo tronco. Com aqueles apetrechos, seria capaz de subir até em um angico sem se machucar. A maior preocupação dele era o arremesso do gancho. Então praticou a exaustão.
Se errasse a primeira tentativa, provavelmente não teria mais chances. O gancho iria enroscar-se na cerca elétrica ou na concertina, e Edmilson provavelmente seria esfolado vivo pelo irmão. No fim daquela tarde, se revezaram para inflar o totó. Um quarto pé para pisar no fole veio bem a calhar. Por outro lado, 4 no barco, com todo aquele equipamento, foi bastante imprudente. Por sorte, todos sempre usavam coletes salva-vidas. Conheciam histórias de afogamento na represa o suficiente para tomarem esse cuidado. O barco devia suportar uma meia tonelada. Aqueles corpos pré-adolescentes, todos juntos, não chegavam nem perto disso. A noite começava a cair. O silêncio só era quebrado pelas remadas e sons distantes da mata. De vez em quando, um blup feito por algum peixe. Atracaram a uma certa distância dos fundos da mansão, próximo à trilha na qual ficava o poste, onde, aos pés deste, Tuca se equipou. Cobriu o rosto com uma touca de motoqueiro. Subiu no poste como se fosse uma escada. Mais fácil que aquilo, só se pudesse voar. Viu a árvore imperatriz lá de cima e sentiu um frio na barriga. Era o momento do arremesso. Girou o gancho com a corda descalada e o arremessou o mais forte que pôde. Ultrapassou a árvore e a corda se deitou sobre a copa. Tuca comemorou silenciosamente. Puxou a corda lentamente até o gancho encontrar os galhos e se prender em algum. Quando sentiu que havia se fixado bem, foi o momento de prender a corda no poste. Fez um laço e atou-a, fazendo uma tirolesa com um ângulo bastante íngreme. Soltou as esporas e as deixou cair. Prendeu o mosquetão na corda e desceu devagar. O cinto também foi liberado e correu pelo poste até o chão. Ao passar pelo muro, seu peso fez com que quase esbarrasse na cerca, passando a poucos centímetros de distância do fio. Chegou na árvore imperatriz, soltou o gancho e desceu. Arremessou o gancho de volta por cima do muro. Tinham que recuperar todo o equipamento intacto para que Edmilson não tivesse problemas. E foi ele quem, pelo lado de fora, calçou as esporas e entrou no cinto, para subir e desatar a corda do poste, recuperando-a. Apesar de não ser tão ligeiro quanto Tuca, não existia moleque ruim de escalada naqueles arredores. Então a equipe de apoio juntou o equipamento e voltou ao barco. Tuca ficou apenas com uma corda barata de nylon. Seria o cipó que ataria ao pé de Ingá para fazer a sua fuga espetacular. Tuca se deslocou furtivamente em volta do casarão, procurando algo. Haviam luzes coloridas piscando lá de dentro. Aos olhos dele, parecia uma exposição de árvores de Natal. Havia também música. Algumas pessoas saíam para fumar em frente à grande porta ou em uma pequena saída lateral. Ele percebeu que o caminho até o grande Ingá era bem mais disposto do que esperava. Não conseguiria se aproximar muito para fotografar. Puxou o celular e tirou sua primeira foto. Um frio percorreu-lhe a espinha. Fechou os olhos, dizendo a si mesmo, em pensamento: não, você não fez isso. Esquecera de desativar o flash. Um segurança correu na sua direção. Tentou correr para o outro lado, mas deu de cara com uma lanterna, cegando-o. Foi pego pelo braço e imobilizado como se fosse um adulto. Me solta! Me solta! Pedia ele em desespero. Viam chegando mais seguranças. Um deles ordenou que voltassem aos seus postos, ficando apenas 3. Arrancaram sua touca e a corda de nylon enrolada em volta do ombro.
tomaram seu celular e um dos homens o guardou no bolso interno do paletó. Arrastaram-no o máximo que puderam, longe da casa. Aquele que parecia ser o chefe empunhava uma arma e apontava para Tuca, mandando-o ficar quietinho e chamando-o de bandidinho. Como você entrou, seu bandidinho? O que você quer roubar aqui? Dizia ele ameaçadoramente enquanto empurrava o cano da pistola na cabeça do menino. Não quero roubar nada, só queria ver a festa, falou Tuca, se esforçando para não chorar, mas dos olhos assustados já escorriam as primeiras lágrimas. O homem lhe deu um tapa no rosto e insistiu com as perguntas, xingando-o de bandidinho, ladrão e mais uma série de ofensas. Sabe o que a gente vai fazer com você? Sempre aparece um moleque afogado na represa. É pra lá que você vai. Ameaçava o suposto chefe com frieza. Um som estranho foi se aproximando e tomando a atenção de todos. Aquilo não era apenas o vento, era o som de poderosas hélices, cada vez mais próximas, até que projetou-se por cima do muro e iluminou o grupo. Então a luz foi reduzindo gradativamente. Um membro apontou a arma na direção daquilo que parecia um carro com os faróis altos, voando. O chefe abaixou bruscamente o braço do homem e guardou também a sua própria arma. Sabia que provavelmente estavam sendo filmados. A luz ficava cada vez menos intensa até mostrar a aparência ameaçadora do aparelho que a projetava. Era um enorme drone preto. Devia ter a mesma largura de um carro. A carenagem preta e brilhante tinha a aparência de um exoesqueleto. Pequenas pontas, como espinhos, saltavam em alguns pontos da superfície de verniz. Todo o design do aparelho lhe dava uma aparência assustadoramente hostil. O homem das ameaças transformou-se. Ordenou que soltassem Tuca e mudou o tom de fala para um bem mais amistoso. Calma, garoto, tá tudo bem, a gente não vai fazer nada. Só que você não pode entrar aqui. Isso pode dar problemas e seus pais serão responsabilizados. Quantos anos você tem? 12, respondeu Tuca. 12? Não tem juízo? Disse o homem rindo e olhando para os outros, e para o aparelho que ainda os sobrevoava. Para de chorar que a gente vai liberar você. O garoto é muito esperto, tô admirado com ele ter conseguido entrar aqui. E ria alto, de uma péssima interpretação. Agora acompanhado por sua equipe. Todo um elenco ruim. O chefe mandou os outros dois homens voltarem a seus postos, abraçou o ombro do menino e conduziu-o para a saída, passando longe dos convidados. Não conseguia mais ver o drone, mas ouvia aquele zumbido das hélices os acompanhando, logo além do muro. Desculpa eu te ameaçar, era só para te assustar. Você vai ficar bem, ok? Onde você mora? Tuca respondeu o homem com uma mentira, ainda cheio de medo. Tem alguém te esperando? Você não estava sozinho nessa mata à noite. Quem está controlando o drone? Tuca só queria se livrar daquela situação o mais rápido possível. Você quer que a gente te leve? Perguntou o chefe, na certeza que haveria alguém esperando o garoto por ali. Não, eu já vou indo. Tem gente me esperando. Respondeu Tuca, ainda com a voz embargada, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Me devolve o celular? O homem, contrariado, mas ainda ouvindo o som do drone, devolveu-lhe o aparelho. Após ser liberado, o garoto correu para dentro do mato, sumindo como se fosse o Curupira. Os homens da segurança não sabiam o que pensar. Aquele drone, a invasão do garoto com uma simples corda. Não encontraram nenhum vestígio de como aquela praguinha entrara, mesmo formulando as hipóteses mais absurdas. Ao que tudo indicava,
O drone tinha também um modo silencioso, e o garoto havia descido dele pela corda. Tuca tentou chamar os parceiros, mas estavam todos sem sinal. Então recorreu à lanterna do seu celular. A mesma luz que o entregara aos seguranças podia agora ser a sua salvação. Acenou com a luz do aparelho ligada em longos movimentos de braço. No bote, os três já estavam preocupados. Fazia muito tempo que deixaram Tuca no casarão. Teria ele sido pego? Era o que discutiam quando Jefferson viu a pequena luz descrevendo arcos na margem da represa. Piscaram com a lanterna. Tuca fez o mesmo com o celular. Passou-se um longo tempo até que ele avistasse as faixas refletivas do barco e dos coletes dos amigos. "O que aconteceu?" perguntou Jefferson, mal chegando à margem. Tuca pulou na água e subiu no barco, respondendo: "Fui pego, tinha mais segurança do que eu esperava." Escondeu dos amigos que havia vacilado com o flash, assim como que havia chorado. "E aí?" perguntou William. "Vou-me embora que eu conto." Tuca, ainda traumatizado com tudo, só queria estar longe dali o mais rápido possível. Por sorte, naquele escuro, não era possível ver pelo seu rosto o quanto havia chorado, não só quando foi pego, mas enquanto corria na mata até as margens. O fez em total terror, ainda com medo dos homens e principalmente do drone, que, apesar de salvá-lo lá dentro, ele não fazia ideia do seu verdadeiro propósito. Contou sobre como foi pego e sobre o drone. Os amigos se entreolharam e riram. Era o Tuca sendo Tuca. Ele também caiu na risada, uma risada nervosa, olhando para o céu ao redor deles e ainda tentando convencer os amigos, mostrando a horrível foto no seu celular. Obrigado, ouvinte querido, por ter escutado até aqui. Tenho apenas um recadinho rápido. Agora temos mais um espaço para divulgação e interação. É o site tresvarium.com.br, além das nossas redes sociais. Interaja com a gente. O nosso @ é tresvarium nas redes sociais ou pelo e-mail tresvarium@gmail.com. A autoria, narração e edição desse episódio são de Marcos Robles. Os créditos da trilha sonora utilizada nesse áudio estão no post do site e na descrição do episódio. Muitíssimo obrigado.